Irmãos e irmãs, hoje somos agraciados com esta parábola dos talentos, que é uma parábola que, se nós prestamos bem atenção, nem precisaria explicar. Eu acho que todos nós entendemos o que Jesus está nos lembrando e ensinando nessa parábola. Então, talentos, quando Jesus fala talentos, lá era uma moeda, mas para nós isso facilita entender. Talento para nós é outra coisa, são dons. Então, aquilo que eu recebo de Deus. Então, a parábola diz que um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e entregou-lhes seus bens. E deu os bens de acordo com a sua capacidade. Então, não foi igual para todo mundo, mas de acordo com a capacidade que a pessoa tinha, de poder trabalhar com esses dons e multiplicar esses dons. Então, são dons que são do patrão, dados ao empregado para ele administrar. E a resposta desses empregados foi: 2 trabalharam e multiplicaram, e aquele que tinha recebido menos enterrou, justificando medo, que teve medo do patrão, por isso enterrou o talento. Então, o que isso significa para nós? Então, nós recebemos de Deus dons, e aí, se nós formos enumerar todos os dons que recebemos de Deus, ia muito longe, a começar pela nossa própria vida, o nosso ser, a inteligência, os dons naturais, sobrenaturais, o batismo, todos os sacramentos, a misericórdia, o perdão, as graças que Ele nos dá constantemente, nos dá gratuitamente. Cada vez que nós fazemos uma adoração, cada vez que recebemos a Eucaristia, somos perdoados no sacramento da reconciliação, todas as vezes, o dom da fé, o conhecer Jesus, a sua misericórdia. Então, são dons que são inúmeros. E tem dons que Deus nos dá, específicos também, para que eles sejam trabalhados. Por exemplo, o dom do sacerdócio. Isso não é direito meu, Deus me chamou para isso e me deu esse dom, essa graça de ser padre. Ou você que é casado, você que é religioso, isso é um dom que Deus lhe deu, dado por Deus. E esse dom, o que Deus espera? Como diz a parábola, que você vá administrar esses dons. Então, quando nós recebemos um dom, Deus espera que a gente colabore, que a gente administre esses dons como? De acordo com a sua vontade, no caminho que nos leva para Ele, sabendo que aquilo não nos pertence, pertence a Ele. Por exemplo, a nossa vida humana não pertence a nós, ela é um dom de Deus. Um dia também nós vamos voltar para Deus. Também aquilo que fazemos com o nosso corpo, que é um dom de Deus, também. E assim por diante. Então Deus nos chama a administrar esses bens, de acordo com a sua vontade. E a sua vontade é que o seu reino cresça aqui na terra. Então os dons são dados também para que o seu reino cresça aqui na terra. Então todo dom que Deus me dá, não é para que eu guarde, não é para que eu enterre, é para que ele sirva, que ele entre para o serviço e para o crescimento do reino de Deus. Então, aqui tem um ponto importante de pensar. Então, todo dom que recebemos de Deus não é para guardar, não é ficar guardando para si, simplesmente para o seu benefício, é para colocar a serviço do crescimento do reino de Deus. É para isso que você tem o dom que você tem, para o crescimento do reino de Deus. Então não devemos guardar esse talento, esse dom,
mas pelo contrário, colocar a serviço todos os dons que recebemos, colocar a serviço do reino de Deus. E para colocar a serviço significa também a minha colaboração. Se eu não entro também com o meu esforço, com a minha dedicação, também isso não acontece. E depois, quando chegarmos diante de Deus, diz a parábola, nós prestaremos contas disso. E isso é importante a gente pensar, porque a gente pensa só na misericórdia de Deus, claro, devemos pensar, mas como se tudo fosse apagado, como se a gente não tivesse nenhuma responsabilidade de acordo com as coisas que recebemos de Deus. Ah, Deus é misericordioso, então eu faço tudo, qualquer coisa, porque Ele é misericordioso, então na hora Ele vai fechar os olhos e vai deixar eu passar. Se a gente olha bem a palavra de Deus, não é assim. Teve um que não entrou. Vocês viram? Um dos 3 que enterrou o talento, o que diz a parábola? O que ele diz? Olha, jogai-o fora na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Então a gente tem que pensar aquilo que Jesus nos diz. Se você lembra que tem uma frase que Jesus diz assim: aquele que quiser salvar a sua vida, vai, entendeu? Então aquele que quiser ter a sua vida voltada para si mesmo, for egoísta, não procura fazer a vontade de Deus, mesmo sabendo, ele pode ficar para sempre afastado do reino de Deus, perder a sua vida na eternidade. Então, aqui a parábola nos chama a atenção de nós multiplicarmos esses dons, buscando a santidade e buscando colocar a serviço de Deus aquilo que recebemos. Esse é o ensinamento. E se a gente olhar bem, a justificativa que aquele que não fez, que enterrou o talento, ele disse: olha, eu tinha medo de ti, por isso enterrei no chão. Mas se a gente fosse pensar bem, se ele tinha medo, o que ele tinha que ter feito? Justamente o contrário. Se esse patrão era tão cruel assim, como ele achava que era, então mais ainda ele deveria ter trabalhado, para de fato dar muito mais, satisfazer muito mais esse patrão. Então, cuidado também com as nossas justificativas, e não colocar a serviço de Deus aquilo que recebemos dele. Então, nesse final de ano, é bom também a gente já fazer o nosso exame de consciência. Aos poucos vamos entrar no advento, preparação para o Natal, tempo de revisão de vida, tempo de, quem sabe, fazer uma boa confissão. Pensarmos, nós, por exemplo, que recebemos essa graça, somos católicos, recebemos toda essa graça de ser católico, estamos correspondendo àquilo que Deus nos dá em abundância, estamos colocando a serviço dele aquilo que recebemos dele todos os dias. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia, que nos fortaleça nesse caminho, mas que também a gente faça esse propósito, quem sabe a gente se coloque mais a serviço, se dê conta disso, de que tenho dons que Deus me deu, que de fato esses dons precisam ser colocados a serviço de Deus. Então pense nisso, pense nisso. É melhor pensar agora, colocar em prática agora, que depois a gente, sabendo, não ter feito. Para que na hora a gente possa ter esse encontro com Deus, seja como diz aqui o Senhor, seja um encontro de grande alegria.
nós participarmos da alegria do Senhor. Então vamos fazer um breve momento de silêncio agora, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor.